O Brasil se encaminha para se tornar um país cada vez mais evangélico. Mesmo sem os dados consolidados do IBGE sobre religião, é possível constatar esse crescimento através das últimas eleições. O blog de Dados em Dados no Estadão, e produzido por Bruno Soller, mostra que mais de 30% dos eleitores se definem como evangélicos. O avanço da população evangélica, que pode superar numericamente a de católicos a partir de 2030 e ganha cada vez mais influência, também é acompanhado de desconhecimento e preconceito sobre quem eles são, o que pensam e como votam. O número é 3 vezes maior do que os eleitores que professavam essa fé na redemocratização do país em 1989. Mas não é apenas o aumento dos evangélicos que vai tirando do Brasil o título de nação mais católica do mundo. O crescimento de jovens entre 16 e 24 anos que se declaram sem religião mostra que essa nova geração pode mudar o perfil político-religioso na nossa sociedade. O número de jovens sem religião é maior do que o número de católicos e evangélicos em São Paulo e no Rio de Janeiro. No estado de São Paulo, cerca de 30% dos jovens entre 16 e 24 anos não têm religião, ultrapassando o número de evangélicos com 27% e católicos com 24%. No Rio de Janeiro, por exemplo, 34% dos entrevistados nessa faixa etária consideram não possuir religião alguma e 32% se declaram evangélicos. 2/3 do novo eleitorado, na segunda cidade mais populosa do Brasil, já não é mais católico. As projeções feitas desde o censo de 2010 eram de que, até 2032, o Brasil já teria a maioria evangélica. Igrejas evangélicas abriram 17 novos templos, em média, por dia no Brasil em 2019. Tem uma nota técnica do Centro de Estudos da Metrópole que analisa a expansão desses estabelecimentos religiosos no país, no período de 1920 a 2019, e localiza os estados de maior predominância evangélica. Além disso, os evangélicos cresceram na parte de baixo da pirâmide social, especialmente nas periferias das grandes cidades, onde se concentra a classe C2, que congrega cerca de 27% dos brasileiros. Outro fator apontado por especialistas como motivo do aumento de brasileiros autodeclarados evangélicos é o investimento de igrejas protestantes na compra de horários em canais de televisão para a transmissão de cultos. Então que não apenas veja, mas percebam a diferença entre antes e depois desta oração, pois eu declaro esta água consagrada por ti. Beba, participemos juntos desta água apresentada a Deus em oração. O voto dessa classe ainda é um mistério para os analistas, pois não existe uma coesão de pensamentos. Em regiões onde temos uma combinação dominante entre essa classe C e evangélicos, como a Baixada Fluminense, é possível ver essa movimentação do eleitorado. Em 2014, Dilma vence com boa margem. Em 2018, Bolsonaro ganha com mais de 70% dos votos. E em 2022, apesar de vencer, Bolsonaro recua mais de 15% no total. Mesmo assim, é possível dizer que esse grupo é muito ligado à pauta de costumes, como a questão do aborto. É uma grande alegria estar aqui neste dia, nesta Câmara dos Deputados, lançando esta frente parlamentar mista contra o aborto e em defesa da vida. Ao meu ver, essa frente é uma das frentes mais importantes que nós temos nesta legislatura, e falo isso porque a vida, de fato, é um bem precioso. O ventre da mulher é onde se realiza o milagre da criação. A vida é um milagre. Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Real Time Big Data em 2022 mostra que 76% dos evangélicos veem uma degradação moral na sociedade brasileira.
Até por isso, houve um crescimento também de representantes desse grupo dentro dos parlamentos brasileiros. Hoje, cerca de 20% dos deputados federais na Câmara e 16% dos senadores pertencem a vertentes evangélicas. A nova Frente Parlamentar Evangélica ganhou adesões de peso, como Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, que aos 26 anos virou recordista de votos para a Câmara no país todo. Combater o pecado não quer dizer incitação ao ódio. Dizer que nós não queremos que o homossexualismo continue como uma prática belo e moral, isso é direito nosso. Eu digo, homossexualidade é pecado. Vão ser vocês que vão me impedir de fazer isso? Vai ter que virar muito ser humano para poder vir para cima da gente e dizer que não pode dizer que homossexualidade é pecado. Mas não podemos esquecer que a parte progressista dos evangélicos também conseguiu eleger deputados, que hoje estão na base do atual presidente Lula. É o caso de André Janones, do Avante de Minas Gerais, e o pastor Henrique Vieira, do PSOL. Essa lógica extremista religiosa é indiferente ao sofrimento humano, seletiva e hipócrita. Porque não se preocupam com a violência cotidiana contra as mulheres, indígenas, negros. A cultura de estupro está relacionada a uma cultura patriarcal, machista, de coisificação e objetificação do corpo da mulher. Afinal, o que esperar de um Brasil cada vez mais evangélico? O que muda na sociedade brasileira com o crescimento desse dogma na política? Sobre o assunto, vamos conversar com Sérgio Ribeiro dos Santos. Ele é coordenador e professor nos cursos de História e Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Para uma sociedade de maioria evangélica, isso tem alguma influência em relação à nossa forma de ver a sociedade? Primeiro, assim, observação que eu fazendo jus a Paul Freston, que na década de 80 ele escreveu a sua tese, né, na área de sociologia, falando da redemocratização ao impeachment e como num futuro próximo, que são os nossos dias, né, na época ele se referia a isso, os evangélicos eles teriam um peso significativo na balança política, né, que era disso que ele falava à época. Nós vemos como isso realmente se concretizou, né? Então, acho que é importante fazer jus a esse pesquisador, esse acadêmico, que algumas décadas atrás já apontava para isso. Um segundo ponto também que eu acho que é interessante observar, que quando nós falamos, né, evangélicos, nós falamos católicos, né? Às vezes nós colocamos religião evangélica, religião católica, mas de um modo assim geral, a grosso modo, nós estamos falando de uma religião cristã. Uhum. E dentro da religião cristã, você tem aí as ramificações, né, desde o século XVI, com a reforma protestante, você tem católicos, você tem protestantes, e dentro do próprio protestantismo você teve aí diversas ramificações, né, inúmeras explicações, né, o porquê dessa multiplicidade de vertentes do protestantismo, até chegarmos no que nós conhecemos hoje como evangélicos. Algumas décadas atrás, evangélico era uma designação bem comum para aquele cristão que não era católico. Então, você pegasse aí até 1970, 1980, né, quando começa essa multiplicidade, você tinha algumas igrejas representativas do segmento evangélico tradicional, como Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja Metodista. E, a partir, então, você, com o crescimento das igrejas pentecostais, você tem um segmento pentecostal. No entanto, hoje em dia, você não consegue mais fazer uma definição, né, do que vem a ser necessariamente evangélico, né? O evangélico se tornou um termo tão amplo, tão grande, que entre os próprios considerados por aqueles que estão de fora como evangélicos, há grupos que não se consideram entre si mesmo como evangélicos. Posto isso, né, haverá uma influência social que tem muito mais a ver com afinidades ou com identidades de grupos sociais do que necessariamente uma fé, vamos chamar uma fé evangélica, uma tradição evangélica. Até porque
não existe consensos, né, dentro daquilo que é evangélico, consensos doutrinários, consensos teológicos. Então, esses grupos, né, vejo que muitas vezes eles estão reunidos mais em torno de pautas que eles atribuem uma determinada identidade do que necessariamente alguma coisa que seja característico de um aspecto doutrinário do evangelho. Pautas, né, que tem a ver com conservadorismo, ou pautas que tem a ver com o meio ambiente, ou que tem a ver com assistência social, né, as mais diversas, elas que vão acabar sendo os grandes elementos que vão aglutinar esses diversos grupos evangélicos, né? Perfeito. Aliás, o senhor pontuou muito bem essa questão de se definir os evangélicos como um grupo de pensamento único, né? A gente às vezes incorre nesse erro e a gente observa, principalmente se a gente pegar, por exemplo, a política brasileira, de que não há um consenso em relação a ideologia. Digo isso porque se a gente analisar, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, que hoje é considerado o estado mais evangélico do Brasil, em 2014 você teve a Dilma vencendo entre os evangélicos. E depois, 4 anos depois, você teve o Bolsonaro com uma votação expressiva dentro desse grupo. Ou seja, não dá para definir os evangélicos como um pensamento único, é isso? Sim, e você mencionou Rio de Janeiro, bem recentemente, né? Algumas matérias foram veiculadas sobre complexos que são liderados por traficantes que se dizem evangélicos. O próprio complexo de Israel, que foi o objeto da matéria. Então, assim, realmente são coisas que estão sendo colocadas dentro da mesma nomenclatura, que são contraditórias, né? Então, a gente vê que a bandeira levantada pelos evangélicos, na verdade, não é uma bandeira única e ela pode mudar conforme o tempo e em pouco espaço de tempo, né? A gente falou um pouco aqui sobre o crescimento das igrejas neopentecostais e que tem essa pauta de costumes, o senhor já até citou isso também, como o principal centro de discussão no Brasil e dessa forma também influenciando na política pautas como a questão do aborto. A tendência com esse crescimento das neopentecostais é que a gente tenha cada vez mais a religião interferindo na política. O que é interessante também, quando a gente, só dando um passo aqui atrás, quando a gente discute a questão da religiosidade, o recorte dessa discussão ele não pode ser simplesmente a religião, porque você pegar, né, um evangélico que mora nos Jardins e pegar um evangélico que mora no extremo da Zona Sul, né, em Heliópolis, por exemplo, e outro que mora em Higienópolis, né, pegando 2 nomes aí parecidos, mas com realidades diferentes, ainda que professem ser evangélicos, com certeza a formação, a experiência de vida, as condições sociais vão interferir até nas escolhas políticas que eles fazem, né, que são feitas aí. Então, acho que o recorte social, o recorte, né, de gênero, o recorte em termos de formação educacional, eles também devem ser utilizados para a gente fazer alguma análise nesse sentido. Professor, a gente sabe, claro, a gente está falando aqui tratando dos evangélicos, mas a gente lembra que na Idade Média a Igreja Católica e o Estado se confundiam, né? A Igreja tinha muita influência sobre a política, principalmente na Europa. E claro, como nós, né, fomos uma colônia europeia durante muito tempo, a Igreja Católica sempre foi muito forte. O Brasil já foi até chamado de o país mais católico do mundo. O porquê que o país mais católico do mundo está perdendo exatamente fiéis dessa religião? Eu creio que isso daí, e quando eu faço essa análise, eu não penso apenas no catolicismo. Eu penso nas próprias tradições protestantes que chegaram aqui em meados do século XIX, como igreja presbiteriana, as denominações presbiteriana, metodista, né, anglicana, que também perderam espaço, né? Uma das análises que eu faço é exatamente o surto de industrialização, porque tanto as igrejas católicas, né, e essas igrejas
mais tradicionais, elas eram fenômenos, diríamos assim, rurais, de cidades mais interioranas. Você tinha nas capitais, mas a capilaridade no interior era muito grande. Esse fenômeno neopentecostal, o próprio pentecostalismo, ele é um fenômeno mais urbano. E ele já nasce dentro de uma dinâmica urbana. Então, ele nasce sabendo dialogar com a realidade urbana, com aqueles moradores de periferia, com aqueles moradores, né, com aquelas famílias que estavam ali ao redor da cidade, com esse cidadão que já não tinha mais ali a vida do interior como norma, como regra de vida. Essa é uma primeira questão, né? Outra também que eu vejo é que esses novos movimentos que surgem, principalmente a partir da década de 80 e 90, eles surgem ao mesmo tempo em que os meios de comunicação, a internet, ganham, né, espaço na vida, né, das pessoas. E eles surgem sabendo utilizar esses meios de comunicação. Então, antigamente, as igrejas tinham uma grande preocupação em expandir fisicamente, comprar um local, construir um templo, construir uma paróquia, né, e assim ia crescendo quase que vegetativamente. Uhum. Esses novos movimentos, a primeira preocupação que eles tiveram não foi construir um local, foi ter uma concessão de TV, de rádio, tanto que, inclusive, durante um período, as rádios piratas foram aí um fenômeno que eram estudados. O surgimento está muito ligado a esse processo de expansão dos meios de comunicação também. Então, é um grupo que soube se comunicar, é um grupo que soube alcançar e utilizar esses meios, coisas que a Igreja Católica, pelo seu próprio tempo também de existência, pelas suas próprias características, e igrejas protestantes históricas também já não tiveram a mesma habilidade. Tem um outro dado que chama a atenção em algumas pesquisas que são feitas, principalmente com a população mais jovem do nosso país, e aí eu estou pegando aí a faixa dos 16 a 24 anos, que há uma crescente de pessoas que se definem como sem religião, ou não estão fidelizadas a uma religião. Esse é um movimento também que se percebe no mundo de hoje, as pessoas que estão se distanciando de religiões, e como isso pode, num futuro, acabar criando aí uma polarização entre esses dois grupos, o grupo que segue uma religião e o grupo sem religião. Esse é um fenômeno interessante, né? Inclusive eu estou aqui nas minhas mãos com um livro de uma socióloga da religião francesa, Danielle Rivière. Ela já na Europa, né, na França especificamente, ela já se incomodava com essa situação, exatamente com a queda, né, da institucionalização religiosa, né? Ela faz uma pesquisa aí volta da final aí da década de 90, e o que chamou a atenção dela é que ela, visitando algumas grandes igrejas católicas, ela viu que a assistência, né, a presença ali nas missas era praticamente inexistente, principalmente de jovens. No entanto, ela, na mesma época, teve uma cruzada mundial da juventude na Europa e milhões de jovens foram. E isso chamou a atenção dela porque ela percebeu que havia uma religiosidade, mas não necessariamente uma fidelidade ali a uma religião A, B ou C. E ela foi pesquisar esse fenômeno e chegou exatamente a essa constatação de que havia uma religiosidade e que as pessoas ali, principalmente entre jovens, mas não havia mais aquela obrigatoriedade com uma instituição específica. Entre os evangélicos, esse grupo ele é chamado de os desigrejados. Né? E não sei até que ponto o atual censo captou isso daí, mas algumas leituras que eu já fiz apontam como esse sendo um dos grupos que mais cresce, né? Que se coloca como cristãos ou até mesmo como evangélicos, mas não pertencentes a uma instituição específica. Esses grupos, eles geralmente se reúnem ou se organizam em torno de pautas
ou então até mesmo de algum influencer, alguém que tem ali um canal no YouTube. Você tem, né, as pessoas que falam a esses grupos com milhões de seguidores nos seus canais de YouTube, né? Então, provavelmente esse é um fenômeno que vai pesar e pesar bastante. Até mesmo porque entre os evangélicos, né, algo que também pode ser observado, aqueles que vivem no meio, e eu vivo no meio evangélico, é exatamente a rotatividade entre as próprias igrejas evangélicas, né? Então, até que ponto esse crescimento terá um fôlego, até que ponto, se ele já está, até quando que vai haver uma curva de, né, uma inflexão, ou será que vai continuar no crescimento exponencial? São questões que são levantadas, né? Porque você tem essa desinstitucionalização, né, da religião, você tem esse grupo grande também, que é um grupo anônimo, né, e que se reúne muito mais em torno de pautas e que não tem o compromisso necessário ou com uma pessoa ou com uma instituição específica, né? E até mesmo o próprio controle das igrejas hoje, né, sobre as suas membresias, são controles que, diferente de algumas décadas atrás, quando igrejas tradicionais evangélicas tinham controle rígido de membros, com rol de membros, arrolamento de membros. Hoje em dia você já não tem mais esse tipo de controle, né? Então a tendência é realmente haver essa multiplicidade, né, dentro do campo evangélico, e às vezes os interesses individuais ou econômicos no momento de eleição, acabarem pesando mais alto do que até as próprias convicções doutrinárias. Bom, nós conversamos com o coordenador e professor nos cursos de História e Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Sérgio Ribeiro dos Santos. Professor, queria agradecer mais uma vez a sua participação. Muito obrigado pela entrevista. Opa, Gustavo, eu que agradeço aqui o convite, né? E esse é um tema assim, realmente bem amplo, que a gente poderia passar aqui horas, né, fazendo, né, apontamentos, conjecturas, observações, até especulações, né, sobre para onde nós estamos caminhando, né? Mas como você mesmo apresentou alguns dados, é tudo tão dinâmico que de repente o ano que vem ou daqui a alguns meses a gente volte a conversar e com cenários totalmente diferentes, né? Mas eu agradeço aqui e nos colocamos sempre à disposição, né, quando precisarem. Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, o roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Mande sua mensagem e sugestão para o nosso e-mail podcast@estadão.com. Um abraço e até mais.